Olá gente, sou o Mike, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo aqui. Estamos no final da terceira semana de abril, mais uma semana de quarentena, mas aqui, se você chegou aqui, eu cheguei aqui, nós sobrevivemos. Vamos dar uma retrospectiva dessa semana passada nos mercados, vamos lá? Ações dos Estados Unidos, depois da subida geral da semana passada, não resistiram às premonições de relatórios financeiros ruins para vir. Todo mundo sabe que vem, né? Tudo caiu na segunda-feira, mas só 1% na média. O Russell Índice de empresas menores, por maior parte domésticas, né, caiu 2,8% naquele mesmo dia. Então, mais afetados pela crise, entendeu? Mas daí, na terça-feira, o mercado cansou de pessimismo, reagiu às boas notícias econômicas da China, que nós vamos falar sobre aquilo daqui a pouco, da esperança que a mesma coisa pode logo acontecer nos Estados Unidos e também no resto do mundo, ao passo que se desenvolva esse vírus e passe para fora, né? Isso que é a esperança de todo mundo. Deu uma subida geral entre 2% e 4%, 2% no Russell, né, que não subiu tanto, mas 4% na Nasdaq. Esta montanha russa continuou na quarta-feira, com os efeitos dos encerramentos de muitas empresas de serviços e vendas de varejo se multiplicando, né, e cada um afetando o outro ou mil outros, né, cada dominó, né, afeta outros, 3 ou 4 outras coisas que também, por sua vez, afetam outras. É assim, mas a queda foi moderada, um pouco mais de 1% em média por dia, mas como foi a expectativa, vendas a varejo, né, chegou relatório definitivo, vendas a varejo sofreram uma queda inédita em março, mas todo mundo soube disso, né? Esse relatório deprimiu os índices principais na quarta-feira por volta de 2%, enquanto o Russell de novo caiu 4,3%, de novo mais afetado, né, essas empresas mais domésticas. Eu tô ajustando o boné aqui porque, ó, eu cortei a barba, cansei de ficar tudo assim, Papai Noel, né? Só não tão cinza assim, né? Mas o cabelo, você nem quer ver o cabelo, né? Esse cabelo de quarentena, né? De não poder sair para realmente ter. Eu não tenho esse cabelo tão lindo quanto o Marcelo, entendeu, né? Lindo. Quinta-feira viu uma subida leve com relatórios ruins, continuando, mas vão continuar, né, essas próximas 2, 3 semanas, mas também as primícias de boatos de reabrir economias estaduais, né, nos Estados Unidos. Isso, poxa, boas notícias. Ações subiram na sexta-feira apesar de um relatório ruim de emprego, pois o presidente Trump estava divulgando planos de reabrir a economia e claro que tem outra parte da mídia que não quer que ele abra, que sabe que ele vai receber né, a glória por tudo isso, né, de ser corajoso, de reabrir a economia. Eles estão dizendo, não, ele não pode ser visto como bom presidente, não. Também houve boa notícia sobre um remédio para tratamento da Covid-19, boas notícias. Foi a segunda semana de subida em seguida, pela primeira vez desde o começo da crise. O Dow ganhou 2,2% para a semana inteira, S&P 500 3% positivo e o Nasdaq, imagine 6,1% positivo para chegar em só 3,6% negativo para o ano, né? A gente tem, pelo menos o Nasdaq tem quase que recuperado, só mais uma semana boa de positivo e o Nasdaq já tem recuperado tudo que perdeu em toda essa crise e a gente nem chegou à metade, creio, né? O Dow ainda está 15% negativo para o ano, mas dá para se recuperar, e também S&P 500 agora só 11% abaixo da sua alta para 2020. Então, dá para superar, gente. É só abril, dá para superar. Globalmente, isso, todo mundo sabe, assim que abrimos essa economia, o negócio vai explodir para cima, vai ser foguete, vai ser legal demais.
Globalmente, juntamente com os Estados Unidos, os mercados subiram na terça-feira nas notícias da economia chinesa melhor que esperado. E eu vou falar desses números daqui a pouco. Espera aí. Mas caíram na quarta-feira com uma queda em preços de petróleo, em meio à incerteza de que exatamente a OPEP e a Rússia estão fazendo em relação a alguma relação dessa sua briguinha, né? Eles dizem, tá bom, a gente precisamos acabar com esse negócio que está destruindo com o negócio e a economia do mundo e tal, em cima desse Covid-19, mas e aí, os resultados desse negócio, dessa negociação? Onde é, né? Ninguém sabe, só tá demorando. Entretanto, o preço de petróleo tá baixando, abaixo de $20 agora, né? Quem sabe logo tá abaixo de $10. Interessante, né? Daí a gente compra barril de petróleo e a gente refina nós mesmos para fazer nossa própria gasolina, vai sair mais barato, creio, né? Mas mercados mundialmente subiram na sexta-feira com as boas notícias de que novos casos e mortes devido ao coronavírus estão começando a diminuir e que as empresas e economias estão começando a reabrir. Mercados europeus encerraram a semana com resultados mistos. Maior ganhador foi Suíça, subindo 1,7%, tudo bem. Pior performance foi a Itália, perdendo 3,3%. Mas a Itália vai sofrer, esses dias vai sofrer, vai ter essas subidas e baixadas. Istambul, que nem sabemos se é Europa ou Ásia, né? Uma parte na Ásia e outra parte na Europa. Istambul ganhou 1,8%, Rússia perdeu 5,6%, ninguém sabe onde colocar. Rússia não cabe na porção com a China e a Austrália e tudo, mas também não cabe na Europa. Então, Rússia ganha sua própria colocação aqui também com Istambul. Eu estou perdendo o sol aqui, tá ficando muita sombra aqui no meu rosto. Talvez seja melhor, né? Nas Américas, por maior parte mais altos, a Argentina ganhou de todos, subindo 6,7%. Bovespa ganhou 1,7% depois de algumas semanas ruins. E o único perdedor da região para a semana foi Chile, mas só perdeu 0,07%. E não foi tão ruim assim, não. Da Ásia, por maior parte mais altos, China ganhou 1,5%, né? Hong Kong 0,3% positivo. Filipinas foi maior ganhador, subindo 5,1%. Acho que eu vou tirar mesmo, né? Dá pra ver todo esse cabelo de quarentena, ó, né? Ficou melhor? O único perdedor da região foi Indonésia, baixando só 0,3%. Então não foi tão ruim não, né? A maioria dos mercados conseguiram subir esta semana. Foi uma boa semana de mercado para quase todos. Parabéns, né? No meio dessa crise toda. Bitcoin, né, não fez nada de espetacular, mas também não perdeu. Ganhou 3,5% para encerrar a semana em $7.078,93 cada moedinha digital. Se quiser comprar por aí, né? Fica aí a dica. Bancos nos Estados Unidos estão se preparando para uma onda de inadimplências de empréstimos. Já estão divulgando os bilhões de dólares que estão sendo reservados para se protegerem contra esse fim. Bancos estão também prestando seus relatórios de lucros e, né, como se imagina, são horrorosas. Lucro por ação de banco Morgan Stanley caiu 32%. Isso é banco de investimentos. Agora os bancos mais a varejo, vamos dizer, né? Da pessoa comum. Lucro de banco JP Morgan Chase, meu banco, né? Um dos meus bancos, caiu 70% no primeiro trimestre em comparação com o ano passado. Mas isso é de se esperar. É de se esperar, gente. Não entra em pânico, não. Lucro de banco Wells Fargo caiu de $1,20 por ação, entendeu? Até 1 centavo por ação. É uma matança de 99,2%, gente, horrorosa mesmo, né? Pode ser que algumas empresas, talvez alguns bancos não sobrevivam a esta crise. Vamos ver.
O dólar permanece forte em relação a outras moedas mundiais. Apesar da subida geral nos mercados de ações, rendimentos de títulos nos Estados Unidos voltaram a cair esta semana. Se espera que a expectativa seria se as ações estão subindo, então também está subindo o rendimento de títulos por ser em menos demanda. Mas interessantemente, as ações conseguiram subir esta semana, mas ainda há esse sentimento de pânico e sentimento de necessidade de aquela fuga para a segurança que faz com que caiam os rendimentos de títulos. Então, o mais curto prazo de 3 meses perdeu 4 pontos base para encerrar em 0,14% de rendimento. Então, não está nem perto de zero, né? Ainda fica positivo. Se der para chamar 0,14% não perde zero, né? Tem outro país que é abaixo de zero, né? E flertou com zero, se lembra, né? Abaixou só um pouquinho, mergulhou só um pouquinho, mas aí superou e ficou positivo. O de 10 anos caiu 8 pontos base para ficar em 0,64% de rendimento, e o de 30 anos perdeu 9 pontos base para 1,26%. Pelo menos dá para conseguir rendimento de 1% e 1/4, né? Todos os rendimentos, apesar de serem baixos, permanecem ainda positivos. Positivo, né? O preço de petróleo fica entre promessas de resolução de guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia e o fato que o mundo tem toda uma sobressalência farta de petróleo. O fato é que há tanto óleo por aí que preços não tem como não cair ainda mais, entendeu? Vão cair, não tem não como. Quem sabe abaixo de $10 por barril, se cortes drásticos em produção não forem implementados, e ninguém quer fazer esses cortes. Por quê? Porque eles logo no curto prazo vão perder esse dinheiro, né? Sabendo que outras pessoas, você fez os cortes e eu não vou fazer não. Ou os cortes, o preço baixo vai forçar produtores pequenos ou financeiramente insaudáveis para fora do mercado, entendeu? Né? Se é produtor pequeno que não pode produzir muito, ou também se é financeiramente insaudável, é Darwin, vai ficar fora do mercado. Sobre sobreviver quem é mais forte, viu? Rússia diz que o acordo com OPEP e aliados de cortar 9,7 milhões de barris por dia em produção será suficiente. Eu acho que não, você não. Presidente Trump diz que talvez cortando 20 milhões de barris por dia será necessário. Mas os Estados Unidos não faz parte dessa OPEP mais, viu? OPEP e aliados. Isso enquanto analistas prevê, né? A Rússia diz um pouco mais de 9, né? Presidente Trump diz 20 milhões de barris por dia. Precisamos cortar para estabelecer uma base, um chão nesses preços caídos, né? Isso enquanto analistas prevêem um número final em abril de redução de demanda de 29 milhões de barris por dia. Não vai nem chegar perto de acompanhar a falta de demanda, muito menos a eliminar todo esse estoque. Ainda vamos estar alimentando ou acrescentando o número de petróleo, ou tanto de petróleo que está nos armazéns, e ninguém está querendo, nesse momento, pelo menos, né? Daqui a 2 meses, 3 meses, vai decolar essa demanda, creio. Isso já seria um número firme, esse 29 milhões de barris por dia, redução em demanda e fixo independente do estoque atual transbordante. Demanda para gasolina nos Estados Unidos caiu 44% em março, e creio que é igual ou pior no resto do mundo. Menos na China, que está vendendo mais carro agora, viu? Que claro que está recuperando. Agora, gente, minha opinião, não vejo como o preço não pode baixar ainda mais, esse preço de petróleo. Uma vitória do presidente Trump é conseguir independência nessa área de energia, principalmente em produtos de petróleo. Os Estados Unidos não precisam importar petróleo de mais ninguém, e agora está enfrentando com essa crise que força a demanda mais baixa. As empresas que contribuíam
com a economia renovada, agora corre risco de falência. Então, claro que ele está querendo, né, ajudar, auxiliar essas empresas que ajudaram. Trump está contemplando a possibilidade de pagar as empresas a não furarem mais novos postos, nem produzir petróleo nos postos existentes. Aí fica nessa posição de pagar empresas para não produzirem, né, numa economia capitalista. Isso mas talvez seja necessário temporariamente para poder sobreviver. Café, gente. Nam, 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 nam. Na sexta-feira, o petróleo dos Estados Unidos caiu 9% depois que economistas da OPEP abaixaram ainda mais suas previsões de demanda. Piorou ainda mais, viu? E também um relatório de armazenamento cheio para estar logo transbordando, sem lugar para colocar mais petróleo. Então não produza mais, ouviu? Para a semana, o petróleo bruto dos Estados Unidos perdeu 24,6% para encerrar a semana em $18,27 por barril. Imagine, gente, né? Não faz meses que tava 60 e tal dólar, viu? Brent Internacional perdeu 11,3% para ficar em $28,29. Dos Estados Unidos tem perdido mais de 70% em 2020, imagina, né? Quem previu isso? Brent está 57,2% abaixo da sua alta para o ano, né? Metais preciosos continuaram a subir Gente, Pechincha tá aí, né? Se quiser participar, sem dúvida vai voltar, mas vai demorar, vai voltar, creio. Né? Minha opinião, você faz sua própria pesquisa. Metais preciosos continuaram a subir na terça-feira, apesar do otimismo no mercado de ações. De novo, é a mesma coisa, né? Com os títulos, você espera que o mercado de ações suba, então o preço de metais preciosos vai baixar, mas estamos no meio dessa miasma de toda coisa inédita, né? Depois de falta de demanda devido a paradas de utilização, metais industriais vêm de maneira favorável, claro, o início de uma recuperação da China, né? Reabrir e, por extensão, logo no resto do mundo, inclusive platino, paládio e cobre, especialmente, também influenciando o acréscimo de preços, são interrupções em cadeia de suprimento, mas isso logo vai ser superado, né? Então, né, essas influências no preço, tem que avaliar. Metais preciosos mistos para a semana, ouro conseguir subir 0,1% viu? É 0,005, ganhando só $1 para $1.687 por onça. Prata perdeu 1,4%, caindo 21 centavos para $15,29 por moedinha de uma onça de prata pura. 0,9999% puro, né? Se lembra que semana passada o mercado dos Estados Unidos regozijou quando o candidato presidencial socialista desistiu, vai embora, né? Isso é o Bernie Sanders, né? Ele essa semana declarou seu apoio ao candidato seu oponente, né? Ele agora a situação é difícil, né? Depois de cair fora da corrida, eles têm que declarar agora seu apoio para o cara que eles estavam mal falando todo esse tempo, né? Ele esta semana declarou seu apoio ao candidato ex-vice-presidente Joe Biden, que era vice de presidente Obama, né, cara? Os democratas têm candidato muito fraco, mas muito fraco para esta eleição. Seu apelo para a oposição é meramente que ele não é Trump, ele não tem nada positivo, nada de visionário, nada de inspirador, animador sobre ele, nada, né? Ele consistentemente mostra os sinais de senilidade, não possui a experiência empresarial de presidente Trump, não tem a menor possibilidade de reanimar a economia, ele está enfrentando alegações de assédio sexual e corrupção. Uma boa porção dos democratas até preferem apoiar presidente Trump em vez dele. E é engraçado, né? Eu não queria ser democrata nesse momento. Obviamente eu sou apoiador do presidente Trump, né? Mas será uma eleição muito interessante, né? Assista esta corrida desde agora até início de novembro. Vai ser uma coisa, né? Tribunal Supremo dos Estados Unidos vai fazer
já ouviu falar de telemedicina, né? Você teledoc, né? Liga pro seu doutor médico, né? Através do telefone, ele diz, sim, então qual é o sintoma e tal. O Tribunal Supremo dos Estados Unidos vai fazer telejustiça pela primeira vez para manter isolamento social. Ligue agora! Pois é, Trump não ficou feliz com decisões da Organização Mundial de Saúde, grande polêmico agora no meu país, diz que protegeu a China e agiu em ingenuidade, acreditando na palavra da China quando todas as evidências mostraram outros fatos mais assustadores. E a Organização Mundial de Saúde diz, não tem problema não é transmissível entre pessoas, e já sabiam, né? A China já soube e há evidência que já sabiam que realmente era. Então, qual é o propósito disso? Que mais pessoas morram? Por esta razão, o Trump está movendo para reter a parte de financiamento dos Estados Unidos à organização que faz parte das Nações Unidas, que melhor eles vão embora, não precisa ficar aqui nos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos fornecem por volta de 15% do orçamento da Organização Mundial de Saúde, que tem feito o quê? Só prolongar dessa situação? Claro que outros líderes mundiais estão chorando, chora bebê. Eu pessoalmente acho que ele está de parabéns, né? Pois pesquisas do governo dos Estados Unidos têm consistentemente mostrado que os números provenientes da China são, ao mínimo, enganosas, né? Quer dizer, números enganosos, né? Se não puramente falsos. Analistas americanos esperavam no início da semana, vendo a probabilidade de uma queda de 16% no PIB da China para primeiro trimestre. O relatório oficial era para sair na sexta, ontem, dia 17, mas não vi. Então, a gente espera ainda esse número. A economia indiana já estava enfraquecendo antes do coronavírus, que só está piorando a situação. Fundo Monetário Internacional já olhou na sua bolinha de cristal e está adivinhando que a economia global vai encolher por exatamente 3% no ano de 2020. Como é que sobe, né? Pior queda desde a Grande Depressão dos anos de 1930. Você nem sabe como é que vai o resto do ano, né? Porém, ao invés de durar uma década, prevê uma recuperação de 5,8% para o ano 2021. Caramba! Dizem... seria boa notícia, mas como é que pode dar essa esperança às pessoas? Dizem que para economias emergentes e sob desenvolvimento haverá um encolhimento de 1% este ano, né? Que interessante isso, um encolhimento de não tanto quanto outros países desenvolvidos. Esperam-se uma queda maior na Europa e América Latina emergente, viu? Enquanto na Ásia já teria recuperado mais. Mas isso é lógico, né? Assim, chegando a um número de só 1% de encolhimento. Gente, é adivinhação. Ninguém tem como saber. Estas projeções dependem-se inteiramente de dados pressupostos que, como já temos visto nos últimos 2 meses, qualquer coisinha invisível, né, como o vírus, é capaz de abalar. Então, pressupostos, pode jogar para fora. Mas adivinhação ainda, analistas preveem desemprego nos Estados Unidos atingindo 20% no segundo trimestre, antes de uma recuperação na segunda metade do ano. Nem eles ousam dizer por quanto, né, essa recuperação. Pelo menos isso, né, tem essa honestidade. O PIB dos Estados Unidos, eles acham que vai encolher por 40% no segundo trimestre, mas daí vem a recuperação. Esta é a esperança da gente. Mas adivinhação ainda, a economia do Reino Unido vai encolher por 35% no segundo trimestre, com desemprego dobrando para 10%. Como é que sabe, né? Maior exportador de petróleo no mundo, a Arábia Saudita, vem um encolhimento de 2,3% para este ano, comparado com o 0,3% de crescimento que conseguiu em 2019. Todo mundo sabe que vai ser ruim esse ano. Na Colômbia, uns 95% de empresas têm sofrido uma queda de vendas de 50% ou mais, né? 17% tem cerrado temporariamente, enquanto 9% tem cerrado de vez. Menos de 5% estão operando normal sem tomar medidas extraordinárias, né? Se recuperar para ser mais chévere.
Colômbia. Houve muito mais pedidos para subsídio de desemprego, quer dizer, nos Estados Unidos semana passada, porém menos que a semana anterior, né? Uma dessas sendo minha esposa, né, que perdeu seu emprego, adestradora de cães, soube? Pelo menos nos Estados Unidos a maior falta tem sido papel higiênico e continua, gente. Eu não sei como pessoas acham que vai cagar muito durante a crise ou o quê, mas sempre papel higiênico está em falta. Comida em geral não tem faltado muito. Pão e carne às vezes, mas geralmente fazendo compras em horas estratégicas supera a dificuldade. Porém, um grande produtor de carnes dos Estados Unidos diz que fábricas de grandes matadouros e distribuidores de carnes estão em ponto de ter que fechar, que vai abalar muito, né, se ter que fazer isso. Vendas a varejo nos Estados Unidos caíram 8,7% mês passado, maior declínio mensal já registrado, mas com tanto desemprego, né, é de se esperar, pessoas não estão fazendo as compras. Montadores de automóveis também estão enfrentando problemas. Quem quer comprar um carro novo esses tempos, né? Ford sofreu uma queda de 21% em vendas no primeiro trimestre, só por um exemplo, viu? Mas essas dificuldades são de esperar. Todo mundo sabia que isso seria o resultado, né, desse vírus, né? Amazon, por sua vez, boas notícias. Amazon está passando por dificuldade em encomendas não essenciais, mas muita gente está se dependendo da vendedora online mais que nunca. O SP500 tem caído 3,7% para o ano, enquanto a Amazon, para o mesmo período, está 32% para cima. Que mágico que está fazendo? Esse cara de Jeff Bezos, é por isso que ele é o homem mais rico do mundo, né? A Amazon já contratou 100 mil novos empregos nesse período de crise, 100 mil novos empregados, e logo vai contratar mais outros 75 mil novos trabalhadores. Não somente isso, mas está também planejando aumentar salários, mais que antes foi planejado. Então, Amazon saudável. E não tem, no final dessa crise, não é que vai parar, viu? Talvez a atividade vai diminuir um pouco, mas não vai parar. Não é somente por causa dessa crise. Se lembra que o presidente de Disney se aposentou em fevereiro, né? Bob Iger, tendo guiado Disney a novas altas de dominação do mundo de entretenimento. Neste tempo de crise de emergência, o corpo executivo chamou ele de volta e disse: volta aqui, pois um novato ele é, né? Novato. Claro que com o fechamento obrigatório dos parques temáticos, Disney World, Mickey Mouse, né? A receita tem caído muito, tipo por 5 bilhões de dólares, mas a empresa é grande, consegue, né? Isso é trocado de bolso. Ainda nos tempos de crise, pessoas precisam dos itens essenciais. Até acho que fazendo as compras desses itens básicos pode criar um sentimento de normalidade, assim semelhante à Amazon, Walmart e outra empresa que está se recuperando, suas ações subindo 7% em 5 dias e 10% positivo para 2020, né? Para acrescentar à lista mais outras das empresas que estão saudáveis nessa crise, né? Alguma boa notícia, outra empresa também é Netflix. Netflix também é essencial, todo mundo está preso em casa, né? Nos últimos 5 dias, Netflix tem ganho quase 20% e está um novo recorde de alta e está 37% positivo para o ano. Caramba, até Boeing atraiu investidores que subiram o preço das ações por 12% num só dia, depois que ela anunciou planos de retomar fabricação de aeronaves comerciais tão logo quanto dia 20 de abril, daqui a 2 dias. Essa subida levantou as ações da Boeing para 53,7% abaixo das altas para o ano 2020, mas já estava sofrendo, né? Então, parabéns Boeing, que agora está conseguindo esse positivíssimo. Positivo. Então, quais foram os dados da China que tanto animaram os mercados na terça-feira? Foi comércio. Depois de um déficit de 7,1 bilhões de dólares para janeiro e fevereiro e os piores meses do coronavírus para eles, China conseguiu um superávit de 18 bilhões de dólares e meio para o mês de março, né? Parabéns, né? Reabrindo, a gente olha para a China e pensa, poxa, então logo a gente vai viver a mesma realidade. Boas notícias, mas não se espera que esse ritmo de crescimento vai continuar, pois demanda para exportação a outros países é certo de cair para os próximos meses, viu?
Isso, tá lembrando que esses dados vêm assim 1 mês ou 2 meses depois, né? A China já passou para a coisa e agora está recuperando, e também agora vai ver o resultado de outros países serem fechados. Apple, né? iPhone e Macintosh, né, tem que admirar o marketing e decisões estratégicas desta empresa. Acabou de lançar um iPhone e todo mundo pensa, não sei nem se vai lançar novo iPhone. Lançou um novo iPhone, sim, mas foi um iPhone menor com preço de só $399, novo, né, nesse ambiente de muita gente sofrendo financeiramente. Inteligente. Tesla, agora produzindo na sua gigafábrica em Xangai, viu novos cadastramentos de carros Tesla pular por 450% para cima em março. Poxa, decolou, né? Novos modelos estão sendo agora produzidos no mesmo lugar para ampliar o apelo, não somente o modelo 3 ou S, sei lá qual é, né? Mas agora também os modelos maiores, isso no meio de um declínio geral. É claro, pois normalmente até agora todas as montadoras chinesas teriam vendido 6 milhões de carros este ano, porém só 3,7 milhões de carros têm sido vendidos. Somente em fevereiro houve um declínio em vendas de todas as montadoras chinesas de quase 80%, mas o declínio já está melhorando. A queda para março em comparação com o ano passado foi só de 43%, né? Em vez de 80% no mês anterior. Biotech também tem espaço para ganhar nesta pandemia, né? Continuando boas notícias de algumas empresas que estão sobrevivendo, né? Gilead Sciences, né, que produz remédios, subiram 10% em reação às notícias que a empresa tinha desenvolvido um remédio experimental, Remdesivir, né, Remdesivir, que tem afetado pacientes com sintomas mais severos do coronavírus de maneira muito positiva, recuperando-se rapidamente. Então, governos estão cautelosamente vendo se não dá para começar a reabrir alguns setores da sua economia. A Índia, Trump também está falando sobre isso. O governo dos Estados Unidos está oferecendo um enorme pacote de 25 bilhões de dólares para auxiliar as linhas aéreas. Enfim, vai ser dono de 1 a 3%. O governo vai ser dono de 1 a 3% das linhas aéreas maiores, né, nesse país. As linhas estavam pedindo mais auxílio, mas o governo disse, não, esse tanto é o suficiente, vai ter que sobreviver com isso, né? Linhas globalmente têm visto o número de seus voos declinar por 48%, enquanto houve um declínio de 55% em viajantes. Isso quer dizer que estão ainda voando muito menos, estão ganhando menos por ter voado menos e também há menos passageiro dentro do avião. Gente, a linha aérea vive de aviões cheios, né? Se está viajando com o avião só metade, então está perdendo dinheiro. Então, tem que recuperar logo. Novas construções de casas também têm sofrido seu maior declínio desde 1984, com encolhimento de 22% desde fevereiro. Vendas de carros novos na Europa caiu mais que nunca, por volta de 50% para cada montadora, e nos Estados Unidos vendas de novos carros têm caído 38%. Isso afeta também, então, os bancos, né? Afeta muita coisa. A gente que está montando esses carros, claro que vai ser demitido ou furloughed, né? Vai ter que deixar o trabalho para um tempo, né? Muito difícil, vai ter tanta repercussão dessas coisas. Espanha e Áustria já estão indicando iniciando planos de reabertura, enquanto o Reino Unido, França e Índia estão prolongando as quarentenas de cidadãos em casa, ao menos para atividades essenciais. Eu acho que daqui a 2 semanas já vai estar todo mundo reabrindo. A Alemanha está prolongando controles de fronteira para mais 20 dias, porém a Alemanha está permitindo algumas indústrias a reabrirem cautelosamente, né? Inclusive Volkswagen, né? Especialmente essa coisa de carros. China e Coreia do Sul continuam a sua abertura. Enfermeiras num hospital público mexicano, um dos piores atingidos pelo coronavírus, foram instruídos no início da crise a não usarem máscaras para evitar gerar pânico, né? Pelo menos vai morrer sem pânico, caramba, né? E foi
muito ruim, atingido. Mas há boas notícias também. Uma mulher italiana com 102 anos de idade tem se recuperado do coronavírus na cidade de Genoa depois de 20 dias no hospital. 102 anos. Melhor ainda, enquanto isso, uma mulher com 106 anos tem se recuperado na Inglaterra e recebeu alta. Ela é a pessoa mais idosa no Reino Unido que tem se recuperado do vírus. Peraí. Alergia. Desculpa. E continuando com o quesito de cerveja, né? Essencial ou não essencial? Se lembra que a produção de cerveja Corona foi encerrada, alegando que não foi essencial, né? Agora o anual Oktoberfest na Alemanha, maior festival de cerveja no mundo, que em tempos normais atrai por volta de 6 milhões de visitantes ao capital de Munique, provavelmente não se realizará. Triste, né? Vixe, gente, isso é outubro, não pode fazer um festival em outubro, vamos esperar para ver, né? Ou, senão, vamos ter que celebrar Oktoberfest com uma boa cerveja em casa, né? Né? Um dia vai ser assim. Espero que sua semana seja muito boa sorte para você, até semana que vem. Tchau!